Vou gravar para deixar disponível para quem não veio para fazer as atividades. Eu vou lançar atividades sobre ligação química logo depois que terminar a nossa live aqui, tá? Então vocês fiquem espertas aí, que logo após, provavelmente eu já vou subir essa gravação para quem não viu, né? Para quem não pôde estar presente, poder ter acesso aí a essa aulinha de hoje. Na semana passada a gente falou, né, da distribuição eletrônica. Então, a importância, vocês saberem fazer a distribuição, é importante para vocês saberem fazer as ligações químicas. A diferença entre elas, basicamente, é a sua resistência. Então, toda vez que a gente fala de uma ligação covalente, a gente está falando... Quando a gente fala de ligação covalente, ela é mais resistente, ela é mais forte, é mais difícil de você quebrar esse tipo de ligação. Por isso que a gente tem essa diferença de materiais que fazem ligações, né, que são compostos e ambos são cristais. Aqui o exemplo que eu dei, o sal e o diamante, os dois são cristais. Aí você poderia pensar, se os dois são cristais, eles vão ter o mesmo tipo de ligação, a mesma composição, podemos falar assim, tipo a forma de se estruturar, mas na verdade não. Então, quando eu falo de diamante, eu falo de uma ligação covalente, ela é muito mais resistente, por isso que é muito mais difícil você quebrar um diamante, riscar um diamante. E quando eu falo do sal, eu falo de uma ligação iônica. Então, quando eu falo dessa ligação iônica, é uma ligação mais simples, ela pode se romper dependendo do que favorece os elementos químicos que a compõem, né? Então, por isso que é mais fácil, a gente consegue dissolver o sal, né? Tendo esse exemplo aí. Só para relembrar, né? Linda a nossa tabela. Essa aqui está um pouco mais atualizada do que a gente usou semana passada, né? É um pouco mais atualizada. Tem esses elementos aqui, ó. Opa. Esses elementos aqui são novos, que não tinha que a gente usou semana passada, mas eles estão aqui presentes, né? Eles são recém-descobertos. E nós temos aqui os lantanídeos, que é esse aqui, e temos os actinídeos, que é esses aqui, que vão, os dois, aqui para baixo, para não desestruturar a tabela periódica. Quem estava aqui semana passada sabe que essa estrutura dessa forma é importante para a gente poder conseguir fazer a distribuição eletrônica. Então, deixa eu ver se aqui embaixo não tem. Então, relembrando aqui, então eu tenho aqui os meus níveis, né? Então, eu tenho quais níveis? Eu tenho o nível K, o nível L, M, N, O, P e Q, que são as minhas linhas na tabela periódica. E eu tenho os meus subníveis, que são, deixa eu ver se consigo, S, que fica aqui. Nossa, ficou horrível esse S, né? Vivendo e aprendendo com esse mouse. Os subníveis S, nessas duas primeiras colunas. Os meus subníveis P, que vão até aqui. Lembrando, o hélio, que é esse primeiro aqui, ele não se enquadra no subnível P. Tá? Ele se enquadra no subnível S. Então, esse aqui, ele é o S. Só o hélio. Só esse aqui. Só esse aqui é o S. Temos subnível S, P, meu subnível D. Opa, tá linda minhas linhas. Subnível D. E os meus subníveis F, que fica aqui nessas duas linhas novas. Por que eles são divididos aqui? Porque aqui vocês vão lembrar que todo subnível S, ele tem ele carrega até dois elétrons na sua camada de valência, que é a sua última camada de valência, tá? Lembrando. Então, na minha última camada de valência, eu vou ter um máximo de 2 elétrons. O subnível P, eu vou carregar 6. Subnível D, vou carregar até 10 elétrons. E o subnível F, até 14 elétrons. Entenderam? Lembraram disso, pelo menos? Né? Mas por que tem, tipo, esses números? Porque vocês vão sempre ter essa ideia. Se eu tenho duas linhas que me representam o subnível S, eu vou ter 2. Então, todos que terminarem em S1 vão estar na primeira coluna. Todos que terminarem em S2 vão estar na segunda coluna. No subnível P, por que tem 6? Pela mesma questão. P1, deixa eu colocar aqui uma outra cor. Aqui vou ter P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Então, se na minha distribuição o meu elemento terminou em 3, P5, então eu sei que eu estou na terceira linha, P5, nessa coluna específica aqui, porque é meu grupo P e o meu 5 que determina em qual coluna. Isso vale também para o D10. Então, vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E aqui no subnível F, mesma coisa, do 1 ao meu 14. Então, quando que eu vou saber em qual coluna vai ser usada? 1, 2 aqui, do 1 ao 14 aqui embaixo. Então, se terminou em F10, eu vou no meu F10, eu vou saber em qual linha ele vai estar. E terminou na linha 6F10. Então, 6F10, eu vou estar perdido aqui nessa região. Eu vou saber, na linha 6, eu vou saber que é os nossos amigos lantanídeos, né? Então, vai estar na primeira linhazinha aqui. E se for na subnível 7, vai estar nos meus actinídeos, que está nessa segunda linha que vem logo abaixo da tabela periódica. Né? Isso aqui, organização para distribuição eletrônica.
Relembrando também, metais, características básicas dos metais, dos não metais, né? E como que a gente vai saber como montar essa ligação química. Quando eu estou falando que eu estou doando elétrons, tipo, eu vou perder elétrons, então quando eu faço essa ligação e eu vou perder elétrons porque eu vou doar, porque assim que eu doar esses elétrons que estão na minha última camada, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar entrando com 8, ficando com 8 elétrons na última camada. Porque o sonho de qualquer elemento químico é ter 8 elétrons na última camada dele. Esse é a regra do octeto, né? Então, quando termina em 8, o elemento fica mais estável. Então, ele vai ficar mais estável e com isso você vai fazer. Então, ele vai ficar mais resistente para viver sozinho no ambiente. Então, quando eu estiver falando que eu tenho um elemento e ele está doando, ele está perdendo elétrons, ele é chamado de cátion. Então, quando eu estou falando de cátion, eu já sei que o meu elemento está perdendo elétrons. Quando ele perde elétrons, ele fica representado desta maneira aqui de baixo, ó. Ah, ele perdeu um elétron, então ele vai ter um sinalzinho de mais. Ele perdeu 2, ele vai ter o sinalzinho de 2 mais. Perdeu 3, ele vai ter o sinalzinho de 3 e 1 mais. Perdeu 4, sinalzinho de 4 mais 1 mais. Então, essa forma de representação aqui, ela é importante para você saber se esse elemento aqui, o alumínio, deixa eu ver se é louca, né? Vou falando, não sei, eu acho que o alumínio, esse elemento aqui, o alumínio, ele é um cátion ou ele é um ânion. Então, se ele tiver um sinalzinho de mais aqui, eu sei que ele é um cátion. Ah, por que ele ficou com um sinalzinho de mais? Porque o alumínio, ele tem 13 de número atômico. Quando ele doou 3 elétrons. Então, ele deu, né, 3 elétrons para ele terminar a sua distribuição com 8 na sua última camada. Então, a partir do momento que ele deu 3 elétrons, ele deu o quê? Carga negativa. Lembrem-se que elétrons é negativo e prótons é positivo. Vocês aprenderam isso lá no começo do ano, né? Quando estavam falando de modelos atômicos, né? Elétrons e prótons. Então, você tem, quando eu falo de número atômico, eu falo dos meus elétrons, quantidade de elétrons que tem o meu elemento. Então, se eu tinha 13 elétrons, automaticamente eu vou ter 13 prótons. Quase todos os nossos elementos, eles vão estar em equilíbrio nessa quantidade. Então, o que acontece? Se eu perdi 3 elétrons, eu fiquei com uma maior quantidade do quê? De prótons. Quer dizer que eu fiquei com mais prótons do que elétrons. Por isso que ele é um elemento positivo, porque ele ficou com um número positivo maior. De quanto? No caso aqui do exemplo, de 3. Então, quantos prótons a mais eu tenho no meu cátion? Eu tenho, no caso aqui do alumínio, 3 prótons a mais. Por isso que é colocado o sinal de positivo para ele aqui, quando a gente representa ele desta forma aqui, certo? Quando eu venho e vou falar do meu ânion, eu estou falando que eles vão ganhar esses elétrons. Então, para o ânion, ele vai ganhar os elétrons. Então, seguindo aquela mesma ideia, se elétrons é negativo e prótons é o meu positivo, e eu, nessa ligação que eu fiz, que eu decidi fazer essa ligação, eu simplesmente ganhei mais elétrons, eu vou ficar com quem vai ter maior carga? Os meus elétrons negativos. Então, quando eu represento eles em uma equação química ou em uma própria ligação química, ele vem
com um sinalzinho de menos, de negativo. Então, quer dizer o quê? Que ele tem 3 elétrons a mais que prótons. Então, ele é mais negativo do que positivo. Então, o que vocês precisam saber? Quando eu falo em cátions, eu falo em carga positiva. Quando fico com carga positiva a mais. Se eu fiquei com carga positiva a mais, eu fiz o quê? Eu perdi elétrons. Quando eu falo de ânions, eu falo de carga negativa a mais. Então, se eu tenho mais elétrons do que prótons, então quer dizer que eu ganhei elétrons. Entenderam? Ok? Um pouco. Qual a dúvida, Milka? Se eu ganhar elétrons, vai ficar negativo. Se eu perder, vai ficar positivo. Isso. Ah, entendi. É exatamente isso. É porque a gente vem numa lógica de tipo, se eu ganhar, eu vou ficar com mais. Mas nesse caso aqui, ele fica com carga negativa. Então, se eu ganho elétrons, eu tenho um ânion. Se eu perder elétrons, eu vou ser um cátion, que é uma carga positiva. Eu fico com maior nível na minha carga positiva. Então, vocês aqui no 9º ano precisam entender essa diferença. Se eu estou falando de ânion, eu estou falando que ele é um elemento muito mais negativo. Se eu estou falando de cátion, eu estou falando de um elemento muito mais positivo. Professora, Fala. só para esclarecer então, o cátion, se ele perde elétrons, ele fica com carga positiva. E o ânion, se ele ganha elétron, ele fica com carga negativa? Isso. Ah. Exatamente isso. É exatamente isso. Se eu tenho o meu cátion, se ele é cátion, eu sei que ele ficou com carga positiva, porque ele deu elétrons dele. Ele resolveu dar o que ele não está usando no momento. Quase todos, vamos colocar todos. Todos os metais, eles são cátions. Então, eles têm o quê? Na camada de valência deles, eles vão ter 1, 2 ou 3 elétrons. Os metais, eles vão terminar a sua distribuição eletrônica com 1, 2 ou 3 elétrons. Por quê? Se ele carrega 1, 2 ou 3, eles vão conseguir doar esses elétrons. Eles conseguem perder esses elétrons. Os ametais, eles costumam terminar com 5. Os não metais, que são os ametais, eles na camada de valência deles, eles podem chegar a ter 5, 6 ou 7 elétrons. Vocês conseguem perceber? Ai, não vai dar para ficar os dois juntos. Vocês conseguem perceber que todos eles querem terminar com quanto? 8. Então, se eu tenho um metal que me dá 3 elétrons, eu termino com 8. Então, os elementos que terminam a sua distribuição eletrônica em 5, eles vão procurar elementos metálicos que tenham 3 elétrons para me doar. Mesma coisa quando eu termino em 6. Se eu termino em 6, eu procuro elementos que tenham 2 elétrons para me doar. Se eu termino em 7, é quando eu vou ter esses elementos que vão me doar 1 elétron. Ah, então ficou 1, 2, 3 para quem vai dar, para quem vai doar. Opa! Ó, fiz quase um lettering aqui. Para quem vai doar 1, 2, 3 elétrons na camada de valência.
nos cátions, nos ânions, para quem vai ganhar. Nossa, estou muito profissional já da escrita. Para quem vai ganhar, eles vão terminar em 5, 6 e 7, porque estão mais próximos de chegar a 8, ganhando elétrons, do que doando esses elétrons. E aonde parou o 4? Né? Se eu tenho 1, 2, 3 para doar, tenho 5, 6, 7 para receber. Quando os elementos terminam com 4 elétrons, normalmente esses elementos, metais e ametais, eles vão fazer ligações covalentes, que é quando você não doa e nem ganha, você vai compartilhar os seus elétrons ao mesmo tempo. Então, eu vou usar 4 seu e vocês vão usar 4 meus. E com isso a gente tem uma ligação covalente, que é muito mais resistente, porque não há troca. Eu não vou dar. Então, assim, a partir do momento que eu não dou e nem ganho, a gente está compartilhando, podemos falar que há uma maior responsabilidade entre esses elementos. Substâncias químicas. Então, como que a gente vai... Os termos, né? Termos técnicos. Então, quando eu falo de uma substância iônica, eu sei que elas fazem ligações iônicas. Se eu falo que a substância ela está no modelo molecular, ela tem uma ligação molecular, eu falo que ela tem uma ligação covalente. E se é uma substância química metálica, é uma ligação metálica que ela vai estar ali fazendo, para vocês terem certeza. Quando eu falo de ligação metálica, eu ligo metais com metais. Quando eu falo de ligação covalente, eu trabalho entre 2 elementos não metálicos, os ametais. E quando eu ligo metais com ametais, eu tenho uma ligação iônica. Então, quando ocorre ligação iônica? Quando eu tenho um metal se ligando a um ametal. Quando eu tenho ligação covalente? Quando eu tenho 2 ametais compartilhando elétrons. Quando eu tenho ligação de metais? Quando eu estou ligando metal com metal. Estou ligando metal com metal. Aqui também vocês vão ter bonitinha a tabela, né? Com maior, digamos, clareza do que eu falei, né? Uma ligação iônica. Ocorre o quê? Transferência de elétrons. Ou ele ganha ou ele perde. É a ligação entre metal e um ametal ou semimetal e hidrogênio. Então, ele pode estar se ligando ao nosso querido hidrogênio. Quando eu falo de uma ligação molecular, eu estou compartilhando elétrons, que é de ametal com ametais ou semimetais, também hidrogênio com eles ou vice-versa, né? Quando eu falo de uma ligação metálica, os cátions de elementos metálicos envoltos em uma nuvem eletrônica, eles não chegam a formar uma camada de valência para fazer a transferência. É como se pegasse e ficassem todos dentro do mesmo quadradinho. Todo mundo misturado. Então, quando todos eles estão misturados, eles conseguem fazer uma ligação metálica, né? E só acontece com metal com outro metal, metal com metal. Não tem aí uma outra possibilidade de pegar um metal e se ligar a um ametal e falar, é uma ligação metálica. Peguei um metal com um ametal. Não, é só entre eles mesmo. Relembrando aqui também, bonitinho, eu coloquei, é o quê? Nós temos aqui as 7 camadas, né? E aqui eu coloquei dos gases nobres. Eu cheguei a falar sobre isso na aula passada, mas aqui, falando novamente, todos os gases nobres é um modelo de estabilidade. É um modelo padrão de estabilidade. Todos esses gases nobres aqui, eles não fazem ligação. Eles dificilmente vão se ligar a qualquer outro elemento. Porque todos esses aqui terminam na sua camada de valência
em 8 elétrons. Então, não tem por que ele se ligar. Essas ligações podem ocorrer? Podem, em laboratório, forçando essa ligação. Naturalmente, que é o que nós estamos estudando, de uma forma natural, não tem como acontecer. Muito difícil disso acontecer. Então, você vai ter... Ah, mas o hélio termina em 2. O hélio é o único gás nobre que tende a se ligar naturalmente com outro elemento químico. Mas não é fácil de acontecer. Acontece em situações extremas, em uma ambientação mais complexa. Então, não vai acontecer com tanta facilidade. Como funciona a teoria do octeto? É isso que vocês precisam entender para poder conseguir fazer as suas ligações. Então, o que acontece? Aqui o sódio, o Na, ele ficaria mais nobre, né? Ele seria perfeito se os meus elétrons do meu terceiro nível, que é essa linha aqui, a última linha, não existisse. Então, para ele ficaria o mais próximo de 8 que ele quer ficar se ele doasse esses elétrons aqui. Então, se ele terminou a sua camada de valência com 1 elétron, então é mais fácil ele dar esse elétron. Então, se ele está dando o elétron, ele aqui é um elemento chamado de cátion. Por que ele é o cátion? Porque a partir do momento que ele dar esse elétrons, ele vai ficar com um número de prótons maior. Ele vai ficar com um número de prótons bem maior do que se ele tivesse ganho elétrons aqui. Então, ele fica com a carga positiva dele maior, se tornando um cátion, doando um elétron. O cloro, ele precisa de um elétron. Então, a partir do momento que ele precisa de um elétron, ele pega esse elétron do cátion, do sódio, que é o Na, que ele pega do cátion, ele fica com a carga negativa dele maior, ele fica com a sua carga positiva maior que a carga negativa. Ele fica com a carga negativa maior que a positiva, se tornando um ânion, porque ele ganhou. E aqui ele consegue chegar à sua estabilidade, né? Contando 8 bolinhas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ai, mas não tem 8. Mas ele chega o mais próximo possível do 8, que é o que todos querem chegar. Ai, mas nas ligações eles sempre vão chegar a 8? Não. O sonho deles é ser 8 elétrons na camada de valência. Então, quanto mais próximo eu chegar desses 8 elétrons, melhor para ele. Muito melhor para ele. Aqui tá bonitinho colocado, né? Ó. Quando eu falo de ligação iônica ou eletrovalente, eu estou falando de uma ligação que eu dou ou recebo elétrons, né? Então, aqui eu coloquei bonitinho para vocês verem, né? Eu tenho o sódio com uma bolinha na última camada e eu tenho o cloro com 2, 4, 5, 6, 7. Nossa, eu contei errado aqui em cima, gente. Eu coloquei errado aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contei errado. Eu vou ter 7 elétrons aqui no meu cloro. Quando eu vou fazer a ligação iônica ou a ligação eletrovalente, eu pego o meu elétron que estava aqui, dou para o meu cloro. Então, o meu sódio passa a ser positivo, então ele passa a ser um cátion, e o meu cloro passa a ser negativo, ele passa a ser chamado de ânion. Ah, e como que eu vou saber quando que eu tenho que fazer essa... quem vai doar, como vai doar? Aqui precisa saber fazer distribuição eletrônica. Quem vai me falar quantos elétrons eu tenho em cada camada é na minha distribuição eletrônica, né?
E aqui embaixo eu coloquei novamente, né, para vocês estarem vendo o que acontece. E aqui embaixo eu coloco para vocês a distribuição eletrônica. Então, quando eu tenho sódio com 11 de número atômico, eu vou distribuir esse número atômico. Então, eu distribuo 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ai, mas o S não é 2, professora. Mas para fechar 11, para fechar 11, que é o número atômico que eu preciso distribuir, eu termino em 3s1. Então, eu tenho camada 1, K, tenho 2. Tenho 2. Camada L, que é a minha segunda camada, eu tenho 6, 7, 8. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho 8. E na minha terceira camada, que é o número 3, que é a camada KLM, eu tenho 1 elétron. Quando eu distribuo o cloro, eu tenho que fazer a mesma coisa, distribuir 1s2, 2s2, 2p6, 3s7. Nesse momento aqui, eu tenho o quê? Na minha camada K, que é essa aqui, eu vou ter 2 elétrons. Na minha camada L, que é a minha segunda camada, eu vou ter 8 elétrons. E na minha camada M, eu vou ter 7 elétrons. Com isso, eu vou estar carregando aqui lindamente 7 elétrons, precisando só de 1 para mim terminar lindamente aqui. Gente, peraí, acho que eu fiz um cloro. Tem um erro de montagem. Deixa eu confirmar se eu não tô ficando louca. Aqui, ó, tá faltando. Tava demorando para mim passar um negócio errado aqui. Aqui, ó, tem que arrumar depois, quando for mandar para vocês. Aqui é 3s2 e 3p5. E ninguém ia falar que tava errado, né? Se eu não ver. Vocês estão fazendo assim em mim? Sim, professora. E vocês não iam avisar que tava errado. Eu nem tinha visto, nem tinha A gente provavelmente nem percebeu. Eu também não. Então aqui eu vou até anotar aqui no papel, depois, pra mim poder voltar nisso aqui, na ligação química, pra arrumar antes de mandar pra vocês esses slides, né? Porque mandar errado eu vou ficar, né? Era só o que me faltava. Eu nem tinha visto. Aqui, ó. Sabe por que vocês não tinham visto? Porque vocês não estão atentas à quantidade de subníveis. Se eu trabalho com S, eu tenho 2. T, eu tenho 6. D, eu carrego no máximo 10. E quando eu falo de subnível F, eu carrego no máximo 14. Então, como que se no S eu só posso carregar 2, eu tava bem plena ali com 3S7. Não tem nem como. O subnível S nem carrega 7 elétrons, carrega só 2. Então, aqui a distribuição fica 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2 e 3p5. Terminando. Como? Eu entendi muito bem isso de 2S2. Você Eu precisa. na última aula, eu acho. Você não tava, Milka. Tipo, é a distribuição eletrônica. A gente não vai ter tempo de fazer um remember hoje, mas a gente pode marcar pra próxima aula a gente voltar pra fazer distribuição eletrônica de novo. E 3 horas a gente tem prova. Exatamente, então a gente tem 20 minutos pra terminar aqui. Prova do quê? De artes? É. Como vai ser essa prova? Online? Sim. Aí ele vai mandar 3 horas e 4 horas. Depois das 4 não pode fazer mais, não tem como. A gente já fez uma pergunta. Ele deixou um tempo limitado, a gente moderno isso, ele. Sim. Eu preciso ser assim também, né? Porque não, demora pra fazer. Não. Não, professora. Né? Aí aqui a gente termina com 5, 6, 7. Na minha última camada, M, que é a que tá com o número 3, para vocês lembrarem, né? Número 3. Por que tem número 3? Porque é como é colocado aqui, ó. 1, 2, 3. Nessa linha aqui que eu vou ter. Como? Ai. Eu acho que não é com a gente, né? Você vai ter aqui o cloro, né? Lembra que lá embaixo tava, terminou em quanto lá? 3p5, não foi? Então, eu tenho aqui, ó, minha camada 3. Na minha coluna 5, eu tenho quem? O meu cloro. Lindo, maravilhoso. Viu? Tá tudo interligado, tá tudo interligado. Agora eu entendi. Que bom. Terminei em 7. Então, se eu terminei em 7, é mais fácil eu doar ou receber elétrons? Mais fácil receber, para mim chegar a 8. Então, assim que eu dou, assim que o sódio dá esse último elétron deles, ele termina assim, ele termina com quanto na camada de valência? 8, que é o sonho de todos eles. Quando o cloro recebe
esse elétrons aqui, ele termina com quanto na camada de valência? 8, que é o sonho deles. Ó, sacou por que é importante a gente saber a distribuição? Para conseguir fazer exatamente isso aqui. Descobrir quem é cátion e quem é ânion nessa brincadeira toda. Como que eu vou montar essa ligação, né? Como que ela fica expressada ali para a gente visual? Fica dessa forma. O cátion sempre vai ser o primeiro. Então, quem vai doar elétrons é sempre o primeiro elemento que aparece. E quem vai receber elétrons é sempre o segundo. Sempre vai ser o segundo. E quando aparece... Opa! Esses números, essa letrinha aqui, ó, Y e X, aqui é a quantidade de elementos. Quantos elementos eu preciso juntar para que eu consiga estabilizar os dois elementos. Então, aqui nós temos o cálcio. Deixa eu só confirmar se o Ca é cálcio. O cálcio, ele doa 2 elétrons. Ele vai doar 2 elétrons, porque tem o 2+, certo? Eu vou precisar de quantos elementos de cálcio? 1 só. O flúor, ele precisa receber quanto? 1. Tá vendo que só tem o símbolo negativo? Então, quer dizer que o flúor precisa receber 1 elétrons para ele se estabilizar. Eu preciso de quantos flúors para estabilizar o meu cátion? 2. Conseguiram sacar a ideia? Porque eu vou ter aqui assim, ó. Vamos ver se eu consigo desenhar. O cátion, ele tem 2 elementos para dar. Tá vendo? Aqui os xizinhos são os elementos que eles têm que dar. Ele tem que dar. E o flúor só precisa de 1 elemento. Então, um cátion pega 1 elétron dele. Deixa eu desenhar o outro em azul para ficar diferente a corzinha. Opa! A coordenação tá quase lá. O cátion, ele tem 1 elétron para dar. Então, ele pega e dá 1 elétron para esse flúor. Ele fez uma ligação aqui, tá vendo? Uma ligação iônica. O cátion vem e dá a segunda ligação aqui. Ele dá o outro elétrons que ele precisa se livrar para ele ficar com 8 aqui para o flúor. Então, ele fez o quê? Ele fez ligações iônicas com 2 elementos iguais, que precisavam de apenas 1 elétron. Então, no final, eu tenho essa formação aqui. Se eu tenho essa formação, eu sei que o primeiro elemento doou, porque ele é um cátion, o primeiro elemento sempre vai ser um cátion, e o meu segundo elemento, ele vai ser um ânion, porque ele recebeu. Quantos flúor eu precisei para fazer essa estabilidade funcionar? Precisei de 2 flúors. Então, eu tenho CaF2. Então, eu tenho 1 elemento de cátion para 2 de flúor. No final dessas ligações, o meu flúor ficou com 8 elementos na última camada. E o meu cátion também ficou com 8 elementos na minha última camada. Porque o cálcio, ele fica com a distribuição, ele termina a distribuição eletrônica com 4s2. Então, na minha camada N, eu tenho 2 elétrons para dar. Já o flúor, deixa eu achar o flúor aqui, já o flúor, ele termina na última camada dele com 7 elementos, porque ele termina a distribuição eletrônica dele em 2p5. Ele tem número atômico 9 e o cálcio tem número atômico 20. Quando faz toda a distribuição, eu não coloquei aqui, mas a gente pode fazer nas próximas aulas, faz toda a distribuição eletrônica, você chega a essas conclusões e você consegue reconhecer quem vai ser o cátion e quem vai ser o ânion.
quantos ânions eu preciso, porque pode acontecer de eu precisar de mais ânions para estabilizar o meu cátion. Ou pode acontecer de eu precisar de mais cátions para estabilizar o meu ânion, né? Não vamos falar da estrutura aqui dos compostos iônicos. Eles formam uma estrutura extremamente compacta, dá para perceber aqui, né? Por isso que não é compacta a palavra. Eles vão se encaixando perfeitamente, mas eles têm ainda eles são um pouco mais maleáveis, né? Então, eles podem, né, tá ali se soltando, sendo elementos mais fáceis de estar quebrando essas ligações. Lembrando, mais fácil quebrar uma ligação iônica do que quebrar uma ligação covalente ou ligação metálica, né? Ligação covalente, ela é mais simples, né? Mas ainda precisa ter a noção de distribuição eletrônica. Ela acontece através de compartilhamentos. Então, eu tenho aqui, ó, o meu hidrogênio, ele tem um elétron na sua camada de valência. Ele vai encontrar com outro hidrogênio, ele vai doar esse único elétron? Não pode, porque se ele doa, ele passa a não existir. Então, nesse momento, eles conseguem compartilhar esses elétrons ao mesmo tempo. Eles ficam muito próximos, compartilhando, eles não ficam ligados entre eles, podemos falar assim, né? Eles ficam muito agarradinhos para poder estar usando ao mesmo tempo o mesmo elétron, né? A ligação covalente, nós temos aqui características específicas, que daqui é a parte teórica, vocês podem estar lendo depois, né, quando eu disponibilizar, que que eles chamam de ligação de diamante, ligação de grafite, ligação de sílica, né? Que é quando são as mais famosas, as mais, digamos assim, as covalentes mais enormes e fortes. São ligações extremamente fortes, porque elas são cadeias desses elementos, cadeias gigantescas. Não é um elemento e outro elemento, são milhares desses elementos fazendo essas ligações ao mesmo tempo, formando esses elementos extremamente resistentes. A ligação metálica, a gente fala que eles possuem elementos livres, né? Então, a gente tem aqui os elementos livres, e eles ficam todos soltos nesse mar de elétrons. Eles ficam desse jeitinho, os positivos com os elétrons todos espalhados, e todos podem usar os elétrons de todos. Tipo, é um grande surubão eletrônico aqui, né? Todos vão estar compartilhando ao mesmo tempo, mas precisando de muitos elementos, né? E assim acabam formando esse mar de elétrons, que é o termo técnico que a gente usa, né? Quando a gente fala de ligações metálicas, né? E é isso aí. Beautiful. E assim, ó, conseguimos terminar com quase 9 minutos de antecedência, né? Alguma dúvida, bebezinhos? Chora. Agora é a hora. Não. Viu? Só pra te falar, volta nos slides que eu já tenho, acho que na atividade passada, porque se eu não me engano, vocês estão na atividade 6. A T6 tem uns slides onde ensina a fazer a distribuição eletrônica perfeita para vocês estarem aí, para você estar aí tirando algumas dúvidas sobre como montar a sua distribuição eletrônica. Né? E tem um vídeo também. Ah, nessa atividade foi a que eu fiz um vídeo também, fazendo no papel, como fazer a distribuição eletrônica. Recomendo aí para vocês estarem observando ela com mais. Fala, Giovana. Oi, eu, Gabi. Ô, Gabriela, fala. Onde que tá disponível o vídeo? Na atividade T6, lá no Classroom. Lá na atividade T6, fala. Esse slide que você apresentou hoje, você vai disponibilizar pra gente no Classroom depois? Vai estar na atividade T7, que se tudo der certo, cai hoje lá para vocês estarem tendo acesso para fazer. Que a atividade T7 é sobre ligação eletrônica, ligações químicas. Então, daí vocês vão ter esses slides, e eu vou deixar salvo também essa gravação aqui dessa aula para vocês estarem revendo se quiserem também, para os outros alunos também conseguirem rever aí como funciona. Certo? Tem prazo de entrega, professor?